Já? Fala pessoal, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio aqui do JCast, programa que vai ao ar aí toda a semana, todos os dias, né, de manhã. A gente está organizando aí o melhor horário para a gente fazer essa live aqui ao vivo no YouTube. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, né? Dentro do JCast, né? Que é clareza, gestão e atitude para que você possa crescer. Então, é um programa que vai ao ar sempre aqui no meu canal para que a gente possa estar entregando o melhor conteúdo para você que é dono de um pequeno negócio, você que quer empreender, você que quer aprender mais sobre gestão financeira, sobre várias outros temas que envolve, né, fazer a gestão de um negócio, principalmente como base central aqui o financeiro, mas vai ter outros temas aqui dentro do nosso canal. Então seja bem-vindo, né? Compartilhe também essa live para mais pessoas que possam estar seguindo aí o nosso canal, tá bom? Nós estamos iniciando aqui, estamos organizando um pouco os equipamentos aqui, deu uma atrasadinha hoje, porque ao vivo, né, sempre acontece alguns imprevistos, mas graças a Deus estamos aqui para cumprir o nosso papel. E o tema de hoje é, né, pessoal, um tema muito relevante que você já pode aplicar a partir de hoje dentro do seu negócio para já ter resultados, que são os 4 principais indicadores para você possa medir diariamente, semanalmente, mensalmente dentro do seu negócio. Vou falar muito desses 4 indicadores aqui para que você possa ter melhores resultados, né? Um dos pontos principais dentro desse projeto que a gente vai trabalhar aqui é dar clareza para que as pessoas que têm um negócio possam, de alguma forma, ter melhores resultados através desses ensinamentos, desses conteúdos que a gente vai trazer aqui. E falar de indicadores, né, como primeiro ponto aqui dentro do nosso canal, né, dentro do JCast, primeiro episódio, é justamente para dar clareza, para saber se realmente o que você está fazendo no seu dia a dia está dando resultado ou não. E a gente vai falar muito sobre os 4 indicadores financeiros, porque muitas empresas estão indo mal e não sabem que estão indo mal, ou estão indo bem e não sabem que estão indo bem. Então, esses 4 indicadores aqui que eu vou falar durante a live, vai ser o teu pontapé inicial para que você possa, a partir disso, possa ter um norte e, a partir disso, ver o que precisa melhorar dentro do seu negócio e, a partir disso, tomar planos de ações e, consequentemente, obter os melhores resultados. Porque o que não é medido não é gerenciado. Você já deve ter ouvido falar dessa frase, né, pessoal? E realmente é um fato. Qualquer coisa na vida, quando a gente mede, a gente pode gerenciar. Porque como eu sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, se eu não faço um acompanhamento, se eu não tenho um indicador que me mostre o meu ponto de entrada, né? E qual é o meu ponto, digamos assim, de saída, qual é o meu estado atual, meu estado, né, meu ponto de partida, com o meu estado desejado aqui. Se eu não sei onde eu estou e nem sei onde eu quero chegar, como que eu vou ter um parâmetro para saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Somente controlar o extrato bancário, somente olhar ali a conta bancária, não é gestão. Não é gestão. Então a gente precisa, primeiramente, ter essa consciência de que a gente precisa melhorar os indicadores, as metrificações do nosso negócio. E aqui eu estou falando isso para quem fatura aí milhares de reais por mês. Isso que eu vou falar durante o tema de hoje, não só o de hoje, mas de todos os outros temas dentro do nosso canal, é para pessoas que faturam 10 mil, 15 mil, 5 mil, independentemente do valor do seu faturamento. Se você fatura 200 mil por mês, 100 mil por mês, não importa, porque o processo, o método, a forma como a gente faz as coisas no financeiro, independe das cifras, independe da quantidade que tu fatura, né? Então, por quê? Porque a gente tem que se preparar para começar a faturar mais. E quando a gente começa certo, a gente tem maiores resultados lá na frente. E se você não começou certo o seu negócio e até hoje você faz uma gestão financeira, né, meia assim, controla um pouco, depois não controla, não se preocupe. Tudo tem uma maneira de a gente recomeçar, digamos, tudo é uma maneira de a gente fazer diferente. E eu estou aqui com essa missão, com esse propósito de ajudá-lo a se organizar melhor na sua parte financeira. Vou trazer aqui uma história, né? De que já não é só uma, várias vezes eu já
recebi pessoas aqui no meu escritório, né, para entrar numa consultoria, enfim, ou já clientes, né, com aquela sensação assim, nossa, eu vendo muito, mas o dinheiro não aparece, né? Então, o que acontece com isso, né, pessoal? É que quando a gente não tem esses indicadores que eu vou estar falando aqui, a gente simplesmente vai deixando o fluxo, né? Já tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, né? Então acaba. Eu vou desligar aqui a música, pessoal. Então, aí, agora sim. Então, acaba que as pessoas começam somente a entrar no fluxo diário das coisas, né? É atropelado pelas quantidades de demandas que tem. É o marketing, é a área comercial, é gestão de pessoas, é problemas emocionais que tem, é problemas que enfrenta na sua vida pessoal, e aí tudo se mistura e acaba deixando as finanças assim, tipo assim, tá tudo bem, estamos vendendo, estamos pagando as contas, mas para onde é que isso, de fato, tá me levando, né, pessoal? Então, isso acontece aí com muitas e muitas empresas, né? Muitas empresas não controlam o seu fluxo de caixa, não controlam o que entra e nem o que sai. E acaba que com isso levando as empresas muitas vezes a fechar as portas, né? Porque a gente sabe, né, que poucas empresas que sobrevivem a 5 anos de empresa, né? Tem um dado, né, que fala que mais da metade das empresas que abriram na pandemia já fecharam as portas, né? E eu tenho certeza que muitas dessas empresas que já fecharam as portas eram empresas lucrativas, que davam lucro. Só que faltou uma coisa muito importante que eu vou falar aqui dentro desse tema, que é caixa, né? Que é a geração de caixa. Tem empresas que têm problemas de caixa, mas têm lucro e quebram. Por que isso acontece? Porque o dinheiro serve para te pagar o fluxo do dia a dia. E tem empresas que têm lucro, mas acaba dinheiro em caixa, não tem dinheiro para abastecer os veículos, não tem dinheiro para repor mercadoria. E aí o que acontece? Acaba quebrando. Então, as empresas que quebram não é somente aquelas que não têm lucro. Tem empresas que não têm lucro, mas têm caixa para superar um problema, né, momentâneo ali, um fluxo negativo que teve, sobrevivem aquele período negativo de resultado, de lucro, né, dando prejuízo por vários e vários meses. Se ela tem um caixa para suportar esse período, ela se mantém. Agora, a empresa que está dando lucro, mas não controla o seu caixa, ela pode quebrar. É meio contraditório isso, né? Você já parou para pensar sobre isso? Já tem pessoas aí que você esteja lembrando, né? Empresários que tinham um bom negócio, mas acabaram fechando as portas? Pois é. E você? Como você tá enfrentando isso? Será que você não está enfrentando a mesma situação? O mesmo sentimento? Poxa, o meu negócio aqui ele é lucrativo, mas por que não aparece dinheiro? Olha, eu vou trazer em outros temas aqui dentro do canal, mas existe 4 caminhos onde o teu dinheiro pode estar, o teu lucro, né? Eu vou falar mais adiante em outros canais. Mas vamos lá, pessoal. Vamos trazer aqui, então, os 4 indicadores, né? Primeiro indicador que você tem que controlar é a questão do fluxo de caixa. É isso que você precisa ter clareza, né? Dentro desse indicador de fluxo de caixa, tem o faturamento. Então, o primeiro indicador que você tem que medir na sua empresa é o faturamento. E aqui o faturamento que eu digo não é a quantidade de vendas. Você tem que ter lá um indicador chamado faturamento em vendas e o faturamento mesmo. Mas você deve me perguntar assim, poxa, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. É aí que está um dos grandes problemas das empresas na questão de geração de caixa. Por que eu trouxe toda essa introdução antes de falar dos indicadores? Porque eu quero deixar bem claro para você aqui que você tem que cuidar, sim, a forma como você gera lucro na sua empresa, né? Que aí entra sim as vendas, mas você precisa cuidar e muito a questão do faturamento por mês. Quanto que entra de fato na minha conta bancária? Somando Pix, cartão, dinheiro, quanto que entra no meu extrato bancário, no meu caixa da minha empresa? Então a gente precisa sim ter esse indicador assim, ó, muito bem metrificado. Pode parecer fácil, né? Mas eu olho o meu extrato bancário lá. Tá, mas e se você tem o caixa de dinheiro? Né? Muitas empresas, né, por experiência própria aqui, quando inicia o nosso processo de consultoria, não controla muito bem a entrada de dinheiro vivo na conta, né?
entra pelo caixa da empresa e aí não faz a transferência para o banco, não há rastreabilidade desse dinheiro, daqui a pouco o empresário vai e pega aquele dinheiro lá para pagar contas e não contabiliza, não registra, não classifica, e aquele dinheiro acaba sumindo. Tem muitas empresas que não têm noção 100% de quanto que tem de faturamento de entradas por mês. E isso é um problema. E se você também recebe muito por Pix e cartão, tem que ter esse controle muito bem claro. Talvez você tenha várias contas bancárias, né? Bem normal, as empresas têm mais de um banco, né? Eu até indico, não fique somente com uma instituição financeira, porque quando a gente tem uma opção, a gente não tem opção. E é muito importante a gente ter mais de uma instituição financeira para trabalhar, para poder ter relacionamento. Daqui a pouco uma oferece uma vantagem, a outra oferece outra, e assim a gente vai tendo mais possibilidades. Daqui a pouco a gente conseguir um recurso para um investimento, para uma outra coisa que você precisa na sua empresa. Então é muito importante você não depender somente de uma instituição financeira. Então, o faturamento ele precisa ser assim, ó, 100%, gente. 100%. Tudo que entrar na empresa tem que ser classificado. E aqui o faturamento, eu indico, se você tem mais de uma área dentro da sua empresa, do seu negócio, mais uma fonte de faturamento, você classifique as entradas. Ah, faturei 70% desse ramo aqui e 30% desse. Porque aí você vai saber qual dos ramos dentro do seu negócio dá mais retorno. Por exemplo, se tem dentro do seu negócio a agropecuária, vamos lá, tem a parte que vende vestuário, né? Vende roupas ali, né? E tem também uma área que vende medicamentos. Então, seria muito importante classificar as entradas bem certinho. Quanto que eu recebi das vendas de medicamentos veterinários, por exemplo, e quanto que eu recebi da venda de vestuário lá dentro do meu negócio. Ou quem trabalha com uma loja de moda feminina, quanto que eu vendi, né, de acessórios, quanto que eu vendi de roupas, né, quanto eu vendi de calçados. Isso é muito importante. Não é somente olhar o extrato bancário. Veja que aqui, só no indicador, eu já consegui te trazer alguns insights aí muito importantes para você aplicar já agora no seu negócio. E como fazer isso, Jordani? Você deve estar me perguntando, mas como eu vou fazer essa classificação? Bom, existem vários sistemas para fazer isso, né? Aqui com os nossos clientes de consultoria e assessoria financeira, que a gente bota a mão na massa para o cliente, né? A gente tem um sistema aqui que a gente coloca todos os extratos bancários dentro desse sistema e faz a classificação de cada centavo que entra e consegue classificar fazendo o centro de custos. Então é muito importante você ter essa clareza aqui, beleza? Gostaram do primeiro indicador aí? Então não é o que vendeu, é o que recebeu em conta. Então é um dos indicadores fundamentais aqui. Bom, o segundo indicador que eu trago para dentro desse nosso estudo aqui, digamos assim, é a margem de contribuição. Olha só, a margem de contribuição, pessoal, não tem como dizer qual que é o mais importante de um do outro, né? Mas a margem de contribuição é de extrema importância para que você possa calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio. O que é o ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso faturar, receber para pagar as minhas contas fixas por mês? Então, eu estou falando aqui desses indicadores no regime de caixa, que é, como eu falei, tudo que entrou, recebido, e agora eu vou começar a falar tudo que entrou de pagamento, que foi pago durante o mês. Então, a margem de contribuição, ela existe uma fórmula ali que a gente coloca, né, que é o faturamento recebido menos as despesas variáveis. Então, tive o faturamento, desconta as despesas variáveis, me dá a margem de contribuição. E aqui eu não estou falando dos custos fixos, né? Que é muito importante você saber qual é a diferença de custo fixo para custo variável. Em outros episódios aqui do JCast, eu vou trazer mais assim, mastigado, essas diferenças entre custos fixos e variáveis, ok? Mas vamos lá. Então, a margem de contribuição é muito importante para a gente calcular quanto que sobra depois que eu descontei as despesas variáveis, que são impostos, a compra dos produtos, né, o pagamento de fornecedores, os produtos que, se você é uma empresa que compra e vende produtos, é muito importante você ter essa clareza. Então, quanto que eu paguei de fornecedor? Então, vamos lá. Faturei, tiro as despesas variáveis, que são impostos, que são fretes, tu tem
o custo da passada do cartão, né? O quanto a maquininha lá desconta do valor que você vendeu, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou o CPV, que é o custo do produto vendido, ou o CSV, que é o custo do serviço vendido. Então, se você é uma fábrica que fabrica, é custo do produto vendido. Se você é uma empresa que compra e vende mercadoria, é CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Ou se você é um prestador de serviço, é o custo do serviço vendido. Então, você vai colocar esses custos lá, que são custos diretos, que só existe se você tiver faturamento e venda. Então, essa é a diferença do fixo variável, né? Mas, como eu falei no outro episódio que eu vou trazer mais mastigadinho para você. Mas só para você entender, então, eu tenho faturamento, desconto as despesas variáveis, me sobra a margem de contribuição. Essa margem de contribuição aqui, já diz o nome, é quanto que eu gerei de margem para pagar os custos fixos, que aí entra aluguel, entra salário, entra prolabore, entra o contador, entra consultoria, entra telefone, internet, entra todas as despesas fixas, que independentemente de quanto você faturou, você tem que pagar. É uma conta que você já arranca todo mês tendo que pagar ela. Então, quanto que eu tenho que gerar de margem para que eu possa pagar esses custos fixos? Né? Então, e aí depois disso gera o quê? O resultado operacional antes dos investimentos e pagamento de empréstimos. Então, a margem de contribuição ela é de extrema importância, pessoal, porque tem muitas vezes a empresa ela vende, mal feita a precificação, porque a diferença do que ela vendeu, do que ela gastou para vender, essa margem aqui, ela é insuficiente para cobrir os custos fixos, e aí fazendo com que a empresa não consiga gerar caixa, que é um dos próximos indicadores aqui que eu vou trazer para você. Mas antes disso, de trazer a geração de caixa, eu vou trazer o resultado operacional, que nada mais é do que eu estava falando agora há pouco. Ó. Faturamento é o primeiro indicador. Segundo indicador, margem de contribuição. Terceiro indicador aqui é resultado operacional antes dos investimentos e pagamento de empréstimos. E como é que eu calculo o resultado operacional? Lembra lá que a gente teve o faturamento, aí teve o desconto do custo variável, né? Que aí gerou a margem de contribuição. Aí essa margem de contribuição aqui, desconto o custo fixo, gera o resultado operacional antes dos investimentos. Então, é o outro indicador super importante que você deve gerir dentro do seu negócio. Então, veja só, se nós conseguimos controlar o que a gente recebe certinho, né? Quanto que a gente está faturando, no que a gente está faturando, como a gente está faturando isso, quanto está entrando em dinheiro por mês. Cruza com as vendas lá, daqui a pouco você está vendendo muito a prazo, está demorando muito para receber, e está pagando os fornecedores muito à vista, daqui a pouco está dando esse descompasso aí de fluxo de caixa. Então, se eu tenho o faturamento certinho, eu calculo certo a margem de contribuição, eu sei quanto que a minha empresa gera de margem de contribuição geral. Eu tenho também o custo fixo já atrelado, bom, aí vai me gerar o resultado operacional antes dos investimentos. Aí eu sei o quanto que a minha empresa está gerando de resultado antes de pagar os investimentos e os empréstimos. Que aí a gente consegue calcular isso de uma forma muito tranquila. Então, assim, tu começa a fazer a gestão do seu negócio muito bem organizado. Faz sentido para vocês? Comente aqui, faz um comentário aqui para nós no YouTube. É muito importante o comentário de vocês, colocando aí as suas dúvidas. Né? Aproveita aqui, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, né? Ative as notificações, compartilhe essa live para mais pessoas, para a gente possa estar levando nosso conteúdo para mais gente aí e conseguir cumprir mais o nosso papel, nossa missão aqui. Beleza? E o nosso último indicador, pessoal, super importante, não menos importante, digamos assim, é a geração de caixa. Então, se eu tenho lá o faturamento recebido, tenho a margem de contribuição já calculada, eu já tenho o resultado operacional antes dos investimentos e pagamento de empréstimos. Aí, como é que a gente calcula a geração de caixa? É muito simples. Depois que eu cheguei aqui já no resultado operacional, eu tenho que agora ver quanto que eu tenho de pagamento de investimentos e quanto que eu tenho de pagamento de empréstimos. Aí vai me gerar o caixa. Então, se eu tenho lá investimentos em equipamentos, infraestrutura, veículos, eu vou colocar ali. Se é uma prestação, se eu financiei um equipamento, eu coloco lá em pagamento de empréstimos e financiamentos, né? Então, veja bem, se eu sei quanto que a minha empresa gera de resultado antes dos investimentos e pagamento de empréstimos, eu consigo ver qual é a minha capacidade de pagamento que eu tenho para me assumir
compromissos com terceiros. Eu consigo também enxergar o quanto eu posso investir na minha empresa. Quanto que eu tenho de margem para investir. Também eu não posso pegar toda a geração de resultado e colocar tudo em pagamento de empréstimos e tudo em pagamento de investimento. Por que vai acontecer? O que vai acontecer se eu colocar tudo? Vai me dar uma geração de caixa zerada ou até, quiçá, negativa. E aí, quanto passar o tempo, muito tempo, né? A empresa ficar com a geração de caixa negativo, o que vai acontecer com essa empresa? Vai faltar o quê? O que vai faltar? Dinheiro. Olha só a importância desse indicador. Aí tu começa a entender por que o meu negócio não aparece dinheiro. Se eu não fizer isso, vai ficar oculto, vai ficar misturado, tu vai ficar perdido, tu vai tomar decisões erradas, baseadas no achismo. Você aplicar esses 4 indicadores no seu negócio, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma gestão bem acertada do seu negócio e tomar decisões baseadas nesses indicadores, baseado no que está acontecendo na sua empresa. Daqui a pouco você quer cortar um custo que, na verdade, aquele custo está ajudando você a faturar mais. Só como você não separou despesa variável e despesa fixa, você acaba tomando decisão errada, prejudicando mais o seu negócio ainda. Daqui a pouco você vai ver que o prolabore que você está tirando está muito alto frente ao que você está recebendo por mês. Daqui a pouco você vai ver que está investindo tanto numa área da empresa que não está dando lucro. Já teve vários casos aqui, pessoal, de vários clientes, que a gente começou a ver que uma filial estava sugando a matriz da empresa, ou vice-versa. Uma área da empresa estava tirando o lucro da outra. E aí, quando a gente faz centro de custo, a gente classifica as despesas ali, vê quanto realmente a empresa está recebendo por mês, ela começa a entender o que está acontecendo e toma as decisões que precisa tomar, né? Para salvar o negócio, para que o negócio possa prosperar e começar a gerar caixa, né? Quem tem caixa é rei, pessoal, né? Quem olha só para o faturamento, vendas, é vaidade. Fica só ali, minha empresa aumentou as vendas. Beleza, tá? E quanto isso de fato gerou de caixa no mês? Porque o primeiro ponto que a gente tem que defender aqui, pessoal, é a geração de caixa. Eu sempre digo para meus clientes, né? As pessoas conversam comigo, né? Porque eu sou primeiro amigo do CNPJ, né? A gente brinca aqui, né? Eu sou defensor do CNPJ. E eu vou defender sempre o caixa da empresa, para que a gente possa ter saúde financeira para superar obstáculos, superar imprevistos, porque sempre vai ter. Sempre vai ter imprevistos. Eu brinco dizendo que o imprevisto ele é previsível e sempre vai ter imprevisto na vida. E graças a Deus, né? Então a gente precisa ter o quê? Caixa, precisa ter, né, robustez para a gente superar esses imprevistos. E também não só olhar o lado negativo, olhar também a questão. Daqui a pouco surge uma oportunidade de negócio, daqui a pouco surge uma oportunidade de expandir, né, as suas operações. Se você tem caixa, você consegue financiar ali aquela operação inicial, que geralmente ela dá um déficit negativo até ela encorpar. Aí tu consegue crescer, abrir uma nova filial, abrir um novo negócio, mas só vai conseguir fazer isso tendo o quê? Caixa. Então vamos recapitular aqui quais são os 4 indicadores: faturamento recebido, muito bem claro, margem de contribuição, resultado operacional antes dos investimentos e pagamento de empréstimos e o geração de caixa. Então, olha, são os 4 indicadores que você precisa medir no seu negócio, né? Acompanhar diariamente, semanalmente e mensalmente. E aí depois você vai começando a criar uma robustez dentro da sua gestão financeira, você vai conseguir fazer o quê? O orçamento versus o realizado desses indicadores. Então, você vai botar uma meta por mês e vai acompanhar se está atingindo ou não essa meta, né? Mas de início, a gente primeiro tem que medir, avaliar, passar um período ali avaliando, vendo essa curvas, essas movimentações que vai tendo, para que você possa tomar, né, as melhores decisões e começar a criar as suas metas, pessoal. E aí, pessoal, tá gostando do conteúdo? Espero que sim, né? Então, volto a pedir aqui, né? Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, vai ajudar muito a gente, né? A chegar aí a marca, né, dos nossos primeiros 1000 inscritos no nosso canal. Nós estamos aí quase na metade, quase com 500 inscritos. Então, eu peço, assim, de coração, se inscreva no canal, ative as notificações, porque ativando as notificações, você vai receber em primeira mão os conteúdos e vai ter muitos
mas muitos conteúdos aqui no nosso canal, né? E compartilhe essa live para mais pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quiser também receber um diagnóstico de maturidade financeira gratuito, é só comentar aqui nos comentários aqui da nossa live, né? Deixa aqui um comentário a palavra Avante, que nós vamos tá mandando o link aí para você poder estar fazendo a maturidade financeira e vai estar recebendo um diagnóstico aí gratuito do seu negócio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e aí até amanhã, nosso segundo episódio do JCast. Um forte abraço, fique com Deus, foco e metas sempre à frente, tá, pessoal? E vamos avante. Até mais. Saiu, né? Deu quanto tempo?